A verdade oculta sobre Lúcifer, que a Bíblia escondeu por séculos. Você já se perguntou por que a Bíblia fala tão pouco sobre Lúcifer? Por que um ser criado em luz se tornou o símbolo máximo das trevas? O que existe por trás desse nome que o tempo transformou em medo, mas que um dia significou glória? Há um mistério escondido nas páginas sagradas, uma verdade que poucos ousam revelar e que pode mudar tudo o que você acredita sobre o bem, o mal e o próprio propósito da criação. Eu vou te mostrar agora o que quase ninguém tem coragem de dizer. A verdade oculta sobre Lúcifer que a Bíblia manteve em silêncio por séculos. Você vai descobrir o que realmente aconteceu antes da queda, o que foi apagado ao longo dos séculos e o motivo espiritual por trás de tudo isso. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado vai desafiar o que te ensinaram sobre Deus, luz e trevas. Neste vídeo, você terá os detalhes que a história tentou apagar e que agora finalmente podem ser compreendidos. Mas atenção, o que será revelado no final deste vídeo vai virar sua compreensão de ponta cabeça. Uma revelação tão antiga e poderosa que talvez nunca mais te permita olhar para o nome Lúcifer da mesma forma. A luz. Antes da queda. Antes de existir qualquer sombra, havia apenas luz. Uma luz viva, pulsante, que não vinha de estrelas nem de chamas, mas da própria presença de Deus. Essa luz era consciência, era amor, era perfeição em forma de energia divina. E no meio dessa imensidão, um ser surgiu, moldado pelas próprias mãos do Criador. Ele não foi apenas mais um entre os anjos, mas o reflexo mais puro da glória celestial. Seu nome, Lúcifer, significava portador da luz. Ele era belo de uma forma que as palavras não podem traduzir. Cada parte de seu ser irradiava o brilho da presença divina. Sua voz era música que movia os céus. Seu pensamento era sabedoria. E seu propósito era simples: refletir a glória de Deus. O universo o admirava. Os anjos olhavam para ele e viam o reflexo da majestade divina. Lúcifer não criava a luz, mas a transmitia, como um espelho perfeito da fonte eterna. Em sua presença, tudo resplandecia. Era impossível olhar para ele sem sentir reverência. O brilho de sua existência era o lembrete constante do amor do Criador. Ele não era um adversário de Deus, mas sua mais bela obra. A primeira melodia do céu nasceu em sua voz. Ele liderava coros celestiais com harmonia e poder, conduzindo multidões de seres angelicais em adoração. Nada nele era imperfeito. Nenhum traço de mal podia ser encontrado em sua essência. Ele era a prova viva de que a criação podia ser tão bela quanto o próprio Criador desejasse. Mas em meio à perfeição havia um mistério: a liberdade. Deus não criou seres autômatos, criou consciências capazes de escolher o amor. E a liberdade era o presente mais divino de todos. É ela que torna o louvor verdadeiro, o amor real, a obediência voluntária. Lúcifer tinha o poder de refletir a glória de Deus e também a liberdade de não fazê-lo. E foi exatamente nesse ponto que começou a semente da queda. Não um ato, mas um pensamento. Uma sutil distorção dentro da mente mais brilhante do céu. Um instante em que o reflexo começou a se confundir com a fonte. Ele olhou para si e se viu magnífico. Viu sua luz, sua força, sua beleza, e algo novo nasceu: o prazer de ser admirado. O que antes era pura adoração começou a ganhar outro tom. A melodia mudou imperceptivelmente, mas o céu inteiro sentiu. O louvor deixou de ser uma entrega e se tornou um espelho. O brilho que deveria glorificar a Deus começou a fascinar o próprio portador. E é aí que o mistério do mal se inicia, não no ódio, mas no amor distorcido. Lúcifer não odiava Deus, ele apenas começou a amar a si mesmo mais do que amava a quem o criou. Esse é o ponto onde toda rebelião começa, quando o eu se torna maior que o tu, quando o reflexo esquece da luz que o faz existir. Os séculos que se seguiram apagaram essa parte da história como se o céu tivesse medo de falar sobre ela. Mas essa é a verdade. O mal nasceu da beleza. A escuridão veio da luz.
E isso é o que torna essa história tão profundamente humana. Porque o mesmo que aconteceu com Lúcifer acontece conosco, em escalas diferentes, todos os dias. Cada vez que alguém se esquece de agradecer, cada vez que o talento vira vaidade, que o dom vira orgulho, uma fagulha daquela antiga rebelião volta a se acender no coração humano. O erro de Lúcifer não foi desejar o mal, foi querer brilhar sozinho. Foi acreditar que poderia sustentar a própria luz sem a presença de quem a gerou. O céu observava. Deus via tudo, mas o Criador não impediu. Ele não o destruiu, porque o amor verdadeiro não controla, apenas convida. E Deus convidava Lúcifer a lembrar quem ele era. Mas a luz que escolhe se afastar da fonte inevitavelmente começa a enfraquecer. Ainda assim, o brilho parecia permanecer, e é por isso que o orgulho engana. Ele dá a ilusão de luz mesmo quando o coração já se distanciou da origem. É o que acontece com todo ser que se apaixona pela própria imagem. O reflexo se transforma em espelho, e o espelho começa a acreditar que é a fonte. Essa é a raiz de toda queda, o desejo de ser Deus sem Deus. O mesmo veneno que escorreu das alturas entrou na humanidade quando o homem acreditou que poderia decidir sozinho o que é bem e mal. A história de Lúcifer antes da queda é um espelho espiritual de todas as escolhas erradas que nascem de corações que esquecem de quem os fez brilhar. Antes da queda, havia luz, uma luz tão intensa que parecia eterna. Mas até mesmo a eternidade perde sentido quando o orgulho se infiltra. E então a harmonia começou a se desalinhar. Um som dissonante ecoou entre os cânticos do céu. Uma nota fora do tom, quase imperceptível, mas suficiente para mudar tudo. A adoração deixou de subir com pureza. O centro do louvor havia mudado. O céu inteiro respirava música, mas uma melodia nova se formava dentro de Lúcifer. Uma canção que não glorificava mais o Criador, mas a própria criação. Era o início de uma guerra invisível, não feita de armas, mas de intenções. Uma guerra que começaria no silêncio e terminaria no abismo. E é nesse instante que a história muda para sempre. Porque quando a música do orgulho começa a tocar, o som da adoração é interrompido. E aquilo que nasceu da luz passa a caminhar em direção à sombra. O que viria a seguir seria o som do orgulho, o eco da primeira desobediência do universo. O som do orgulho. Tudo começou com um som quase imperceptível, suave, escondido entre as harmonias celestiais. Era o som da mudança, o som da consciência que desperta não para o amor, mas para a própria importância. O céu inteiro ainda cantava, os anjos louvavam, e tudo parecia igual. Mas dentro de Lúcifer algo se deslocava. A adoração que antes fluía livre começou a esbarrar em um novo pensamento. Por que devo adorar, se eu mesmo sou tão grandioso? Se tudo o que existe brilha ao meu redor, por que não posso ser adorado também? Essa semente, pequena e silenciosa, foi o primeiro eco do orgulho. O som do orgulho não nasce com barulho. Ele cresce no silêncio, nas pausas entre as notas, quando o coração começa a medir sua própria luz. Lúcifer ainda cantava, ainda louvava, mas sua música já não era a mesma. A intenção mudou. O foco mudou. E no universo espiritual, a intenção tem som, tem peso, tem forma. O céu, sensível ao menor desequilíbrio, começou a sentir uma dissonância. O louvor antes perfeito agora tinha um tom de vaidade. A melodia que deveria subir ao trono começou a girar em torno de si mesma. Era o som da criação tentando ser criadora. O orgulho é o mais sutil dos pecados porque se disfarça de virtude. Ele faz a criatura acreditar que está apenas valorizando o dom que recebeu, quando na verdade está reivindicando o direito de ser a fonte. Foi assim que Lúcifer se perdeu, não por ódio, mas por admiração própria. O mal não nasceu de rebeldia aberta, mas de um amor desequilibrado, amor por si mesmo. E essa é a maior armadilha espiritual, quando o amor que deveria subir para Deus se curva diante do próprio espelho. Cada acorde que Lúcifer entoava parecia mais belo, mais poderoso, mais envolvente.
e ele começou a acreditar que o louvor dos outros anjos era dirigido a ele. Quanto mais o céu cantava, mais ele se sentia digno de exaltação. Aquilo que era reflexo virou fonte. Aquilo que era canal virou centro. O orgulho distorce a verdade, transforma a admiração em possessão, transforma dom em trono. Ele não queria destruir o céu, queria governá-lo. Queria ser a luz principal, o centro do universo, a própria medida da glória. Enquanto isso, o Criador observava, não com raiva, mas com tristeza. Deus sabia o que estava nascendo no coração de quem ele amava, e mesmo assim, não interveio. Porque o amor verdadeiro não sufoca, ele permite que a escolha revele o coração. A liberdade que torna o amor real é a mesma que permite a queda, e o orgulho é a prova de que até a beleza pode se corromper quando esquece sua origem. Lúcifer não percebeu quando deixou de ser servo e passou a se ver como igual. Esse é o poder destrutivo do orgulho. Ele não precisa atacar Deus, basta se colocar ao lado dele. O céu inteiro se dividia entre o encanto e a dúvida. Alguns anjos começaram a questionar o que viam. Lúcifer, com sua voz, sua influência e sua luz, falava sobre um novo tipo de liberdade, a liberdade de ser como Deus. Ele dizia que o Criador restringia demais, que havia poder dentro de cada ser angelical que poderia ser revelado. E muitos começaram a ouvir. O orgulho é contagioso porque ele oferece o que todos desejam: reconhecimento, poder e glória. Mas o preço é sempre o mesmo: a distância de Deus. O som do orgulho ecoava agora como uma nova música, uma canção bela e sombria, sedutora e perigosa. O céu, que antes vibrava em perfeita harmonia, começou a se fragmentar. Era como se a luz se tornasse vidro e começasse a rachar por dentro. Deus permaneceu em silêncio, não porque não pudesse agir, mas porque o amor precisa deixar o livre-arbítrio seguir seu curso. A fidelidade não pode ser imposta, deve ser escolhida. E é aqui que se entende o mistério da queda. Lúcifer não foi expulso do céu apenas por desobediência, mas porque já não havia céu dentro dele. Ele havia se tornado um abismo que refletia apenas a si mesmo. O som do orgulho é a canção da separação. É o momento em que o amor se transforma em vaidade e o reflexo se quebra diante do próprio brilho. A história do som do orgulho é também a história da humanidade. Toda vez que alguém acredita que pode viver sem Deus, toda vez que o eu toma o lugar do nós, o mesmo som volta a tocar. A melodia do orgulho continua ecoando em cada alma que escolhe o trono da própria vontade em vez do altar da rendição. O que começou nos céus ainda ressoa na terra, e a cada vez que o orgulho vence, a luz se afasta um pouco mais da fonte que a criou. Mas antes que a queda se tornasse inevitável, algo extraordinário aconteceu. Um silêncio tomou o céu. Um silêncio tão profundo que interrompeu até o som da rebelião. Era o momento em que Deus olhava para sua criação e deixava que a eternidade respirasse antes do julgamento. Um instante sagrado entre o amor e a justiça. Esse foi o julgamento silencioso do céu. O julgamento silencioso do céu. O céu ficou em silêncio. Um silêncio tão denso que parecia respirar. Nenhuma harpa tocava, nenhum cântico se ouvia. Era como se toda a criação tivesse parado para observar o que acontecia diante do trono de Deus. Lúcifer, o portador da luz, agora caminhava em um território perigoso. O da dúvida entre ser servo e ser senhor. O silêncio não era ausência de som, mas presença de juízo. O Criador observava, e todos os anjos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Mas Deus não gritou, não impôs, não castigou. Ele apenas observou. Porque o amor verdadeiro não impede a escolha. Ele permite que o coração revele o que se tornou. Aquele instante foi o julgamento mais profundo da história do universo. Não por palavras, mas por consciência. Não por condenação, mas por revelação. O próprio Lúcifer, em sua liberdade, estava se julgando com cada pensamento. O céu inteiro o contemplava e esperava. Deus poderia ter apagado aquele lampejo de orgulho no instante em que surgiu, mas não o fez.
Porque destruir o orgulho à força seria destruir também a liberdade. E sem liberdade, o amor deixaria de ser amor. O julgamento silencioso do céu foi, na verdade, a manifestação da justiça perfeita. Aquela que não se impõe, mas se revela. Os anjos observavam e alguns tremiam. Havia algo diferente em Lúcifer, algo que já não refletia a mesma luz. Era como se o brilho dele tivesse se tornado frio, como uma chama sem calor. O orgulho havia mudado sua essência, e os céus testemunhavam a primeira vez que a beleza se tornava perigosa. Deus permaneceu em silêncio não porque não soubesse o que fazer, mas porque sabia o que o amor exigia: permitir a escolha até o fim. Esse é o peso da liberdade divina, dar até mesmo à perfeição o direito de se perder. No silêncio, as intenções ficaram visíveis. O que antes era harmonia, agora era tensão. O que antes era adoração, agora era vaidade. Os olhos que antes se voltavam para Deus, agora se voltavam para aquele que queria ser como ele. O trono continuava no mesmo lugar, mas uma sombra começava a se erguer dentro do coração de quem um dia havia sido a sua própria moldura de glória. O julgamento silencioso do céu não foi um evento, foi um espelho. Cada anjo, ao olhar para Lúcifer, via o reflexo do que poderia acontecer se também esquecesse a origem da própria luz. E ainda assim, Deus esperou. Esse é o mistério do amor. Ele espera mesmo quando sabe o fim. O Criador não tem pressa em condenar, porque a condenação acontece naturalmente quando alguém se afasta da verdade. O silêncio de Deus é o espaço entre o convite e a consequência. E enquanto o céu aguardava, Lúcifer se convencia cada vez mais de que podia reinar. Era como se o próprio silêncio o fortalecesse. Ele confundiu paciência com aprovação, confundiu misericórdia com fraqueza. É assim que o orgulho engana. Ele interpreta o tempo de Deus como oportunidade para si mesmo. Os anjos mais próximos começaram a sentir a ruptura. Um sentimento estranho percorria o céu. Era o peso da escolha. E então, pela primeira vez, a harmonia foi interrompida não por barulho, mas por intenção. O coração, que havia sido o espelho da luz, começou a gerar sombra. O julgamento silencioso do céu revelou que até na presença de Deus é possível se afastar dele. O distanciamento não é sempre físico, é espiritual. É o instante em que o eu quero toma o lugar do seja feita a tua vontade. O silêncio do céu foi o prelúdio da queda. Um momento sagrado em que o amor e a justiça se encontraram face a face. Deus, sendo perfeito, não poderia negar o que era, e sendo amor, não poderia forçar o retorno de quem escolheu partir. A liberdade é o altar da eternidade. Ela permite que o amor seja puro, mas também que o orgulho floresça. O céu, que antes era pura melodia, agora se tornava tribunal. Cada olhar, cada respiração, cada nota não tocada testemunhava o conflito entre luz e trevas nascendo diante do trono. E então, o silêncio se quebrou. Não por palavras divinas, mas por uma decisão angelical. Lúcifer escolheu. Ele olhou para Deus e dentro de si disse: "Eu subirei." Essa frase, nunca dita em voz alta, ecoou nos céus como um trovão. Foi o momento em que o amor deu lugar à ambição. E quando o primeiro pensamento de exaltação própria se ergueu contra o Criador, a ordem eterna se rompeu. O que antes era um cântico de adoração se transformou em um grito de separação. A luz que se julgava eterna havia se condenado sozinha. O julgamento silencioso terminou não com sentença, mas com consequência. Porque no reino de Deus, toda escolha tem um eco, e esse eco seria ouvido por toda a eternidade. O céu não expulsou Lúcifer, foi ele quem se separou. O amor o criou, mas o orgulho o exilou. E quando o silêncio terminou, o universo conheceu algo que nunca havia existido: a divisão. O instante em que a luz se partiu. Quando a luz se partiu. O instante em que a luz se partiu não foi marcado por explosões ou trovões, mas por uma ruptura invisível, um rompimento espiritual que atravessou toda a criação. Era como se o som do próprio coração de Deus tivesse silenciado por um segundo,
e o universo inteiro tivesse sentido a ausência desse som. A luz, que sempre foi una, perfeita e indivisível, agora se fragmentava. Lúcifer, o portador da luz, se afastava da fonte. O reflexo se recusava a refletir. A harmonia do céu se rasgava no meio do louvor, e aquilo que sempre existiu em unidade agora se dividia entre fidelidade e orgulho. A primeira guerra do universo começou não com espadas, mas com intenções. O primeiro campo de batalha foi o coração. O que aconteceu naquele momento não foi apenas uma rebelião. Foi uma fratura na essência da criação. O amor, que até então fluía como um rio contínuo, encontrou resistência. A corrente divina foi interrompida por vontade própria. E esse ato, invisível aos olhos humanos, mudou tudo para sempre. Aquele que havia sido moldado para brilhar agora criava sombra. A sombra não é o oposto da luz. É o resultado da luz que se distancia. Quando Lúcifer se separou da presença de Deus, ele perdeu o reflexo da glória que o sustentava. Ele ainda brilhava, mas o brilho era seu último reflexo do passado. Era o resíduo da glória que já não habitava nele. E enquanto o céu chorava, ele acreditava estar ascendendo. Foi o início da inversão. O que era adoração virou competição. O que era pureza virou manipulação. Lúcifer, agora consumido pelo próprio reflexo, passou a ver o trono como uma ameaça, e não como a origem de tudo. A sua mente foi tomada por um engano profundo, o de acreditar que podia ser igual ao Criador. Mas a criação jamais pode ocupar o lugar da fonte. O orgulho o cegou, e a luz que antes o envolvia começou a se tornar fogo, um fogo frio, movido pela ambição. Aquela energia pura e divina agora ardia em contradição, um brilho que feriria tudo o que tocasse. A divisão da luz deu origem à primeira treva, uma treva feita de consciência, de rebeldia, de separação. Deus não reagiu com raiva. O Criador simplesmente deixou que a escolha se cumprisse, porque o amor verdadeiro não aprisiona. E o céu, com toda a sua ordem perfeita, se dividiu em dois reinos. Um permaneceu em comunhão, outro começou a cair. Os anjos que seguiram Lúcifer não foram enganados por mentiras comuns. Foram seduzidos por beleza, eloquência e uma promessa de glória própria. Ele falava de liberdade, mas o que oferecia era ruptura. Falava de luz, mas sua luz já não vinha da fonte. E quando o som da sua voz ecoou pela última vez entre os portais do céu, algo irreversível aconteceu. A harmonia do universo se quebrou. A Bíblia descreve que houve guerra no céu, mas essa guerra começou dentro das mentes. Miguel e seus anjos permaneceram fiéis, firmes na presença divina, enquanto Lúcifer e os que o seguiram se lançaram na escuridão da própria vontade. O amor se transformou em confronto e o louvor se tornou grito. A queda não foi apenas física, foi existencial. O portador da luz agora se tornava portador da ausência, e o que antes brilhava para a glória de Deus, agora ardia contra ela. Quando a luz se partiu, a eternidade ganhou um novo som, o som da escolha sendo respeitada e o preço da liberdade sendo cobrado. A queda de Lúcifer não destruiu o céu, mas o transformou. Deus não perdeu o controle, ele revelou o limite da liberdade. O universo aprendeu pela primeira vez que até o amor precisa permitir a separação para continuar sendo amor. Lúcifer foi lançado fora da presença divina, não como castigo arbitrário, mas como consequência inevitável. O que se desconecta da luz não pode permanecer onde tudo é luz. E assim, o brilho que um dia iluminou o céu se tornou o abismo que agora habita a sombra. A criação assistia, e a própria eternidade compreendia o peso do que havia acontecido. O que poucos percebem é que essa ruptura não ficou confinada aos céus. O eco desse rompimento atravessou dimensões e alcançou a Terra. A partir daquele instante, o mundo físico se tornaria palco dessa guerra espiritual. A queda não terminou na expulsão, ela apenas mudou de cenário. O paraíso se transformaria em campo de batalha, e o homem, criado à imagem de Deus, se tornaria o novo alvo dessa antiga rebelião. Porque quando a luz se partiu, a sombra buscou um novo lar. E foi assim que a terra, ainda em formação, começou a sentir o eco do exílio.
um eco que moldaria o destino da humanidade. A terra e o eco do exílio. Quando o céu se rompeu, o som dessa ruptura atravessou o universo e chegou até a terra como um eco distante, mas poderoso. Era como se a criação inteira tivesse estremecido. O paraíso que Deus preparava para o homem ainda estava sendo moldado e já trazia dentro de si a marca do conflito que havia começado acima. A terra se tornaria o palco da continuação daquela guerra invisível. Lúcifer, agora destituído de sua posição, foi lançado para fora da presença divina e sua luz se tornou sombra. O portador da glória tornou-se o mensageiro do engano. E onde antes havia adoração, nasceu a manipulação. Onde havia harmonia, surgiu a confusão. A terra passou a carregar não apenas o propósito da vida, mas também o peso da escolha. O eco do exílio não se limitou à queda de um anjo. Ele se manifestou como uma força sutil que passaria a testar cada alma humana. Porque, no fundo, o conflito que começou no céu era o mesmo que se desenrolaria no coração do homem. A luta entre depender de Deus ou buscar ser o próprio Deus. O mesmo sussurro que Lúcifer ouviu em si mesmo, agora seria ouvido no Éden. O tentador não chegou à terra como um inimigo declarado, mas como uma voz disfarçada de razão. Ele trouxe consigo o mesmo discurso que o havia condenado, o de que a verdadeira liberdade é viver sem submissão. Deus criou o homem à sua imagem, com a mesma capacidade de escolher, amar e adorar. E foi exatamente essa semelhança que despertou a inveja do exilado. Ele viu no homem aquilo que havia perdido, a comunhão, a conexão direta com o Criador. O que Lúcifer queria não era apenas corromper o homem, mas usar a criação como espelho da própria rebelião. E assim, o jardim se tornou uma extensão do antigo campo de batalha. O Éden, que seria o símbolo da inocência e da harmonia, tornou-se o local onde o eco do orgulho voltaria a falar. O exilado não podia mais habitar na presença da luz, mas podia tentar corrompê-la onde ela surgisse. A terra era agora o terreno fértil onde ele semearia dúvida. Ele sabia que não poderia destruir o homem, então buscou algo mais eficaz: fazê-lo duvidar. Porque quem duvida da voz de Deus já começou a se afastar dele. O mesmo que aconteceu no coração de Lúcifer começou a acontecer no coração da humanidade. O orgulho celestial encontrou eco no desejo humano. O fruto proibido, mais do que uma tentação física, foi a semente da rebelião espiritual. Era o convite para que o homem fizesse o mesmo que Lúcifer havia feito: escolher a si mesmo acima da obediência. A partir daquele momento, o exílio deixou de ser apenas um castigo celestial e se tornou uma herança espiritual. O homem, que deveria ser o reflexo da glória de Deus, passou a carregar dentro de si a mesma tensão entre luz e sombra. O pecado não é apenas desobediência, é a repetição do primeiro erro, o desejo de ser o próprio centro. Cada vez que o ser humano tenta controlar a vida sem Deus, revive o mesmo drama do portador da luz. A queda não é apenas uma história antiga, mas um ciclo que se repete em cada coração que se esquece da fonte. A terra, então, se dividiu em dois reinos invisíveis, um que busca reconectar-se com o Criador e outro que tenta se afastar ainda mais dele. O eco do exílio se manifesta em todas as formas de orgulho humano, nas guerras, nas vaidades, nas disputas por poder. É o mesmo som que ecoou no céu, agora disfarçado de ambição e liberdade. O que era espiritual se tornou emocional, e o conflito que começou nas alturas agora corre pelas veias da humanidade. Mas mesmo no meio desse caos, Deus não desistiu. O Criador olhou para a terra e viu que, mesmo ferida, ela ainda podia refletir a luz original. E foi aí que começou o plano de redenção. Aquele que permitiu o exílio também preparou o retorno. Porque o amor nunca abandona completamente aquilo que criou. O mesmo Deus que viu a luz se partir agora, preparava o caminho para restaurá-la. A queda de Lúcifer havia revelado a gravidade da escolha. A queda do homem mostraria a profundidade da graça. O eco do exílio serviu como lembrança de que o mal não tem poder para criar, apenas para distorcer. Mas onde a distorção reina, o amor trabalha em silêncio,
reconstruindo o que foi quebrado. O céu não havia esquecido a terra. O trono ainda observava o pó do qual o homem foi formado. E no coração dessa observação divina, um novo mistério começava a nascer. O nome Lúcifer começaria a perder seu sentido original, se transformando em algo muito mais sombrio, muito mais profundo. A própria linguagem começaria a ser corrompida, e com ela a percepção da verdade. O que um dia significou luz, agora seria pronunciado com medo. A guerra espiritual ganharia uma nova arma, as palavras. E foi assim que começou a próxima fase dessa história. O nome que mudou tudo. O nome que mudou tudo. As palavras têm poder. Elas moldam crenças, despertam memórias e podem transformar o sagrado em maldição. O nome Lúcifer é um exemplo disso. No princípio, era um nome de honra. Significava portador da luz, aquele que carregava o brilho da presença divina. Era símbolo de glória, pureza e beleza espiritual. Mas com o tempo, esse nome foi perdendo o sentido original. O que antes representava a iluminação do Criador se tornou o próprio sinônimo das trevas. E essa transformação não aconteceu por acaso. Foi o reflexo de uma guerra muito mais profunda, uma guerra pela verdade. Durante séculos, tradutores, estudiosos e líderes espirituais tentaram decifrar os textos antigos. E entre suas linhas surgiu um detalhe que mudaria a história. A palavra Lúcifer, que em sua origem latina aparece na tradução da Vulgata de Isaías 14, não era um nome próprio, mas uma metáfora. Ela descrevia a estrela da manhã, o planeta Vênus, símbolo de brilho e elevação. O texto não falava de um demônio, mas de um rei arrogante que se exaltava acima do que era justo. No entanto, ao longo dos séculos a interpretação se fundiu com a lenda da queda dos anjos. O nome, antes usado para falar da beleza e do esplendor, passou a representar orgulho, queda e perdição. Foi assim que Lúcifer deixou de ser o portador da luz e se tornou o inimigo de Deus na mente humana. A tradução se transformou em dogma, e o dogma se tornou temor. O poder das palavras moldou a fé de gerações. O que era símbolo de iluminação virou tabu. As igrejas passaram a tratar o nome com repulsa, os fiéis com medo. E o mundo espiritual se reorganizou em torno de um equívoco que, ainda assim, carregava a verdade simbólica. Porque, embora a tradução tenha mudado, o significado espiritual se cumpriu. O brilho que se exaltou acima da fonte realmente caiu, e o nome que significava luz se transformou em lembrança da sombra. Essa mudança revela algo essencial sobre a natureza espiritual. O que é nomeado ganha poder. A palavra Lúcifer foi corrompida da mesma forma que o ser que a inspirou. O símbolo de glória se tornou símbolo de engano. E o engano não estava apenas na palavra, mas na compreensão. O inimigo espiritual encontrou força na própria distorção da linguagem. Ele percebeu que não precisava apenas atacar corações, bastava corromper significados. Desde então, a confusão sobre o que é luz e o que é trevas se tornou uma das maiores armas do mal. Quando o nome foi transformado, o mundo começou a ver o mal como algo totalmente separado da luz, quando, na verdade, ele é sua ausência. O mal não cria, apenas inverte. A mentira não inventa, apenas distorce. Assim, o nome que um dia representou o brilho do Criador passou a representar a ausência dele. A humanidade, ao temer o nome, esqueceu de compreender a lição que ele carregava. Lúcifer é o lembrete eterno de que até a luz pode se perder quando se afasta da sua origem. Mas existe algo ainda mais profundo nesse mistério. Quando o nome foi amaldiçoado, a palavra luz também perdeu o seu sentido espiritual. O homem passou a desconfiar da própria iluminação interior, com medo de que ela o afastasse de Deus. No entanto, o verdadeiro perigo nunca foi a luz em si, mas a vaidade que tenta possuí-la. O nome que mudou tudo é o símbolo dessa distorção. O bem mal interpretado, a verdade mal traduzida, a glória transformada em medo. Esse equívoco atravessou séculos, influenciou teologias e gerou interpretações que moldaram a cultura, a arte e a fé.
Cada geração repetiu o nome com temor, e o temor se tornou tradição. O som da palavra Lúcifer passou a carregar uma energia de repulsa, como se apenas mencioná-la fosse uma invocação do mal. Mas, em essência, ela continua significando o que sempre significou: portador da luz. A diferença é que agora a humanidade associa essa luz ao orgulho e à queda, esquecendo que a verdadeira luz pertence apenas a Deus. E talvez esse tenha sido o plano desde o início: transformar o significado para que o homem temesse aquilo que um dia o ligava à origem. O nome, agora corrompido, se tornou ferramenta de confusão espiritual. A palavra perdeu sua inocência, e o que restou foi uma mistura de medo e mistério. O mal encontrou abrigo na linguagem, e a linguagem moldou o pensamento humano. O portador da luz foi esquecido, e em seu lugar nasceu o príncipe das trevas. Mas nas entrelinhas dessa história ainda há um segredo. O nome que foi distorcido pode esconder mais do que aparenta. Existem palavras que a Bíblia não explicou completamente, silêncios que falam mais do que as frases. E é nesses espaços, nas linhas não escritas, que mora o verdadeiro mistério dessa queda. O que não foi dito pode revelar o que o homem ainda não está pronto para entender. Agora, é hora de atravessar o limite entre o que foi escrito e o que foi escondido. É hora de olhar para as linhas que a Bíblia não escreveu. As linhas que a Bíblia não escreveu. Há verdades que a Bíblia não oculta, mas sussurra. Entre suas páginas, há espaços de silêncio que parecem respirar mistério. É ali, nas pausas entre as palavras, que se esconde o que não foi revelado completamente. A história de Lúcifer é uma dessas verdades não ditas em sua totalidade. O texto sagrado fala de sua queda, de sua rebeldia, de seu destino final, mas deixa lacunas abertas, como se o próprio Espírito tivesse escolhido guardar certos detalhes, não por falta de clareza, mas por misericórdia. Porque há revelações que a mente humana ainda não está pronta para suportar. Essas linhas não escritas não são erros ou omissões, são convites. Convites para buscar entendimento espiritual além da letra, sem ultrapassar o limite da reverência. Quando Isaías fala do filho da alva que caiu do céu, e Ezequiel descreve o querubim ungido que andava entre as pedras de fogo, o texto revela fragmentos de uma história maior. Uma narrativa que se estende além do que a linguagem pode conter. A Bíblia mostra o resultado, mas não descreve o processo. Não fala do instante em que o amor se transformou em orgulho, nem do momento exato em que o reflexo deixou de refletir. E talvez esse silêncio tenha um propósito. Deus não esconde para enganar, mas para proteger. Existem verdades que, se reveladas em sua totalidade, poderiam consumir mais do que iluminar. O mistério da iniquidade, como Paulo chamou, é o segredo mais antigo do universo. Como algo perfeito pôde escolher o mal? Como a beleza se transformou em rebeldia? A resposta está além da lógica humana. Por isso, a Bíblia mostra o essencial, mas deixa o invisível como campo de fé. Porque a fé não é saber tudo, é confiar mesmo quando não se entende. Esses espaços silenciosos são também o espelho da alma humana. Porque em cada pessoa existe uma história que Deus não revela por completo. Cada coração carrega linhas não escritas, decisões, pensamentos, lutas que só o Criador compreende. Assim como Lúcifer teve a liberdade de escolher, nós também temos. E nas entrelinhas da nossa própria vida se desenha o mesmo dilema: permanecer na luz ou seguir o brilho do próprio ego. As linhas que a Bíblia não escreveu nos lembram de que o verdadeiro mistério não está nas páginas, mas naquilo que elas refletem. Os textos sagrados são como janelas. Mostram o essencial, mas convidam a olhar além. E quando o olhar vai além da letra, é possível perceber o amor escondido até mesmo no juízo, porque por trás da queda ainda há graça. Mesmo diante da rebelião, há paciência. E esse é o maior segredo. O Criador não apaga as histórias. Ele permite que se completem no tempo certo. Muitos interpretam os silêncios da Escritura como ausência, mas o silêncio de Deus é uma forma de ensino. Ele fala por meio do que não diz. Os profetas ouviram vozes, mas também ouviram silêncios.
e o silêncio sempre vem antes da revelação. Foi assim no céu antes da queda. Foi assim na cruz antes da ressurreição. O mesmo Deus que criou o som também criou o silêncio. E em ambos há mensagens. Por isso, as partes não escritas sobre Lúcifer não são falhas da narrativa. São espelhos para que o homem perceba o mesmo risco em si. A queda não é apenas um evento passado. É uma condição espiritual que ronda toda a alma que se esquece da dependência divina. As entrelinhas nos lembram de que a história continua, de que o conflito entre luz e trevas ainda acontece dentro de nós. Talvez o que Deus não quis revelar sobre a rebelião no céu seja justamente o que Ele quer mostrar no coração humano, que cada vez que escolhemos o orgulho, repetimos aquele mesmo instante que começou antes do tempo. O mal não precisa de novas histórias para se manifestar. Ele apenas reaparece nas antigas decisões que se repetem. E se há algo que a Bíblia nos ensina em seu silêncio, é que o mesmo Deus que permitiu a queda preparou o caminho para o retorno. O mistério não é apenas a origem do mal, mas a persistência da graça. Por trás do silêncio de cada linha, há uma voz dizendo: ainda há esperança, ainda há redenção, ainda há luz. E é justamente nessa mistura entre sombra e luz, entre silêncio e revelação, que o verdadeiro segredo se manifesta. Porque mesmo nas trevas da queda, ainda resta uma centelha daquilo que um dia brilhou. E é essa centelha que precisa ser descoberta, entendida e restaurada. Está na hora de olhar para dentro da sombra e enxergar o que ainda brilha. Porque mesmo no exílio, há luz. E é nessa luz dentro da sombra que começa a próxima parte dessa história. A luz dentro da sombra. Nem toda sombra é a ausência total de luz. Às vezes, é apenas o vestígio do brilho que um dia foi pleno. Mesmo depois da queda, algo em Lúcifer continuava a carregar a lembrança da luz. Não a luz viva que vem de Deus, mas o eco distante do que ele já havia sido. Esse é um dos mistérios mais profundos da criação. Nada que já foi iluminado pode apagar completamente o vestígio da luz que o tocou. O que muda é o que a alma faz com esse vestígio. Em Lúcifer, o resquício da glória se transformou em vaidade. Em nós, pode se transformar em busca. O mesmo reflexo que para ele virou condenação, pode se tornar para o homem o chamado para voltar à origem. A luz dentro da sombra é o símbolo da consciência que não se apaga. Mesmo caída, a criatura ainda reconhece, no fundo, o que perdeu. É por isso que o mal persegue a luz. Ele a deseja, mas já não consegue suportá-la. É o paradoxo da alma separada de Deus. Ela sabe que só encontra sentido na presença que rejeitou. Lúcifer se tornou o símbolo eterno dessa contradição. Ele não odeia a luz porque é trevas. Ele a odeia porque ela lembra o que ele foi. Essa é a dor de quem caiu da graça. O tormento de saber que já conheceu a perfeição e não pode mais habitá-la. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre um anjo rebelde e começa a falar sobre o ser humano. Porque dentro de cada pessoa também há luz e sombra, graça e orgulho, fé e dúvida. A alma humana é o novo campo dessa antiga batalha. Quando o homem cede ao ego, ele escurece o reflexo divino que carrega. Quando escolhe amar, ele reacende a chama da origem. A luta espiritual não acontece fora de nós, mas dentro. A luz dentro da sombra é a lembrança constante de que ainda não fomos completamente apagados, mesmo quando estamos distantes. Cada vez que alguém se arrepende, a luz vence um pouco mais. Cada vez que o orgulho é deixado de lado e a humildade é escolhida, o brilho divino encontra espaço para retornar. É assim que Deus trabalha, não apagando o que foi manchado, mas transformando a mancha em testemunho. O amor do Criador é capaz de gerar nova luz até dentro da sombra mais densa. E isso é o que o inimigo mais teme, a capacidade do homem de ser restaurado. Ele caiu uma vez e nunca mais pôde voltar. Nós caímos todos os dias, mas a misericórdia nos permite levantar. A presença de Deus nunca abandona completamente aquilo que um dia ele tocou. Mesmo na escuridão mais profunda,
Existe algo dele pulsando, uma lembrança, um chamado, uma fagulha. É por isso que a alma humana nunca se satisfaz plenamente no erro. Mesmo mergulhada em vaidade, ela sente falta de algo que não entende. Esse algo é a luz original tentando se manifestar de novo. O homem pode se perder, mas Deus nunca o perde de vista. O Criador ainda enxerga no ser humano o reflexo da luz que ele próprio colocou ali no princípio. E é essa centelha que irrita o reino das trevas. O inimigo sabe que não pode apagar a imagem de Deus gravada na alma humana, então tenta distorcê-la. Ele não pode destruir a luz, mas pode confundi-la. E quando a confusão se instala, a sombra cresce. Ainda assim, mesmo no meio do engano, há um espaço secreto onde Deus continua falando. É a voz suave que sussurra quando tudo parece perdido. É o arrependimento que nasce sem explicação. É o perdão que insiste em aparecer quando o homem acha que já não merece. A luz dentro da sombra é o lembrete de que a queda não foi o fim da história, mas o início da redenção. Porque só quem experimentou a escuridão entende o valor da luz. O mal nasceu da recusa em depender de Deus, mas o bem renasce toda vez que alguém se entrega a ele novamente. O que Lúcifer perdeu por orgulho, o homem pode recuperar pela humildade. É essa a ironia divina que transforma a tragédia em promessa. O inimigo caiu tentando ser igual a Deus, e o homem é elevado quando se reconhece pequeno diante dele. Assim, o mal continua existindo, mas não como força absoluta. Ele é o espaço vazio, onde a luz ainda pode entrar. O inimigo continua agindo, mas apenas enquanto o homem lhe dá poder. E o Espírito Santo continua sussurrando no meio da confusão, chamando cada alma de volta à comunhão perdida. Esse é o mistério da luz dentro da sombra. O lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda não terminou de escrever a história. E é nessa mesma luz escondida, nessa centelha silenciosa que insiste em brilhar, que começa a próxima revelação. Porque se há luz dentro da sombra, há também uma batalha acontecendo por ela. Uma batalha invisível, mas real, que determina o destino de cada alma. É a guerra entre o que fomos criados para ser e o que nos tornamos. Agora é hora de enxergar essa guerra e reconhecê-la dentro de nós. A batalha invisível em nós. A guerra que começou no céu não terminou com a queda de Lúcifer. Ela apenas mudou de endereço. O campo de batalha agora é o coração humano. O mesmo conflito que um dia dividiu os anjos, hoje divide os pensamentos, os sentimentos e as escolhas de cada pessoa. Não há espadas de fogo nem trovões celestiais, mas há decisões silenciosas que moldam destinos. A batalha invisível em nós é o reflexo diário da antiga rebelião. A diferença é que agora o céu e o inferno lutam pela alma, não como territórios, mas como morada. Dentro de cada ser humano existe uma tensão constante entre o que é divino e o que é terreno, entre o que busca elevar e o que puxa para baixo. É nesse espaço entre o espírito e a carne que se trava a guerra mais profunda da existência. A voz de Deus chama com ternura: permanece em mim. A voz da sombra sussurra com astúcia: segue o teu próprio caminho. Ambas prometem liberdade, mas apenas uma conduz à vida. O problema é que, como aconteceu com Lúcifer, o ego é sedutor. Ele faz o homem acreditar que é senhor de si, quando na verdade é prisioneiro do próprio orgulho. Essa batalha não é visível aos olhos, mas é sentida em cada decisão. É o momento em que você sabe o que é certo, mas o coração insiste no que é errado. É a tentação de vencer por vaidade, de brilhar sozinho, de ser adorado pelo que faz e não pelo que é. É o reflexo exato do que aconteceu no início dos tempos. O mesmo som do orgulho que ecoou no céu agora ressoa em cada alma que busca reconhecimento sem gratidão. E é por isso que a luta espiritual é tão sutil. O inimigo não aparece com chifres. Ele se disfarça de lógica, de beleza, de direito pessoal. Ele se apresenta como voz de empoderamento, quando na verdade é o convite à desconexão. A batalha invisível se intensifica
quando o homem começa a se afastar da presença divina sem perceber. Deus não se impõe. Ele fala na consciência, na calma, na verdade interior. O mal fala no impulso, na ansiedade, na pressa. O primeiro guia para dentro, o segundo empurra para fora. E nessa diferença está o segredo de quem vence a guerra. Quando o homem silencia e escuta, ele reencontra o Criador. Quando ele fala demais e age movido por si mesmo, ele se perde no próprio ruído. É assim que muitos acabam caindo. Não porque desejam o mal, mas porque deixam de ouvir o bem. Mas a boa notícia é que essa batalha pode ser vencida. Deus não deixou o homem sozinho. Ele colocou dentro de cada um uma centelha do seu espírito, uma bússola moral que sempre aponta de volta para a luz. Mesmo quando tudo parece escuro, essa voz ainda sussurra. É ela que faz alguém se arrepender quando todos esperam endurecimento. É ela que desperta compaixão em meio à raiva, fé em meio à dúvida, perdão em meio à dor. Essa é a luz resistindo dentro da sombra, o reflexo da graça agindo em silêncio. A guerra espiritual não se ganha com força, mas com entrega. Não é a vontade humana que vence, é a submissão ao divino. É o oposto do que Lúcifer escolheu. Ele se exaltou e caiu. Cristo se humilhou e foi exaltado. O homem vence quando aprende a se curvar, quando entende que grandeza espiritual não é domínio, mas rendição, que poder não é controle, é confiança, que luz não é visibilidade, é pureza. O inimigo tenta inverter esses valores, porque ele sabe que o orgulho é a porta por onde toda queda começa. Por isso, a batalha invisível não é apenas uma guerra cósmica, é uma escolha constante. É o momento em que você decide se vai reagir com amor ou com vaidade, com fé ou com medo, com humildade ou com orgulho. Cada atitude é um golpe no campo espiritual. Cada perdão é uma vitória. Cada oração é um escudo. Cada renúncia é um passo de volta para a luz. O inimigo conhece nossas fraquezas, mas Deus conhece nossa essência. E é essa essência que o mal tenta corromper, não destruir. Porque ele sabe que a destruição total é impossível. A imagem de Deus permanece no homem. É por isso que ele trabalha com distrações, não com destruição. Ele faz o homem esquecer quem é. E quando o homem esquece, ele se torna vulnerável. Mas quando lembra, o inferno inteiro se cala. A batalha invisível em nós é o maior testemunho de que Deus ainda acredita em sua criação. Porque se ele permitiu que essa luta existisse, é porque sabe que podemos vencê-la. A queda mostrou o poder da liberdade, mas a redenção mostra o poder da escolha correta. Cada alma que resiste à escuridão é uma lembrança de que o céu ainda fala. E é exatamente nessa luta interna, nesse confronto silencioso, que surge o maior mistério do amor divino. Porque mesmo com todas as falhas humanas, Deus continua oferecendo perdão. E essa misericórdia é o que o inimigo nunca compreenderá. O que vem a seguir não é mais sobre a guerra, mas sobre o mistério que redefine tudo. O mistério da misericórdia. O mistério da misericórdia. Há algo que o inimigo jamais conseguirá entender. A misericórdia. Ela é a resposta divina para a rebelião, o remédio que cura a ferida da queda. A misericórdia é o amor que permanece quando tudo o mais se rompeu. Lúcifer conheceu a justiça de Deus, mas nunca experimentou a sua misericórdia. O homem, ao contrário, vive debaixo dela todos os dias. E é esse privilégio que o reino das trevas mais despreza, a possibilidade de recomeçar. A misericórdia é o que separa a condenação eterna do arrependimento que transforma. É o ponto onde a história muda de direção. Quando o homem caiu, o mesmo Deus que viu a rebelião dos céus olhou novamente para a sua criação, mas desta vez com olhos de compaixão. Ele sabia que a queda seria inevitável, mas já havia preparado o caminho de volta. Antes mesmo que o pecado existisse, a graça já estava escrita. Esse é o mistério. Deus não reage ao erro, ele antecipa o perdão. O amor dele não é resposta, é iniciativa. Ele não esperou que o homem pedisse ajuda. Ele veio primeiro estendendo a mão.
Por isso, toda vez que alguém se volta para Deus, não é o pecador quem o encontra, é Deus quem o alcança. A misericórdia é o oposto do orgulho. Enquanto o orgulho grita, eu mereço, a misericórdia sussurra, eu te amo mesmo assim. É a força mais poderosa do universo porque não se impõe, mas transforma. A justiça pune, a misericórdia restaura, o castigo encerra, mas a compaixão recomeça. A misericórdia é a prova de que o coração de Deus é maior que o abismo do pecado. Ela é o lugar onde o homem se reconecta com a luz sem precisar merecê-la. É o amor que não calcula, não compara, não exige. Lúcifer caiu porque quis ser igual a Deus. O homem se levanta quando reconhece que não é. Esse é o paradoxo que desmonta o inferno. O mesmo gesto que causou a queda, o desejo de ser maior, é revertido pelo ato de humildade. A misericórdia não é fraqueza, é autoridade espiritual. Ela mostra que o poder divino não está em dominar, mas em perdoar. O inimigo reina pela culpa, Deus reina pela graça. Enquanto um aprisiona lembrando o erro, o outro liberta oferecendo perdão. Há um momento na vida em que cada pessoa precisa encarar o próprio abismo. É o instante em que o peso da culpa parece maior que a esperança. É aí que a misericórdia se manifesta. Ela não chega com alarde, mas como um sopro leve. Ela não anula o erro, mas o transforma em aprendizado. É por isso que o perdão de Deus é tão incompreensível. Ele não apenas esquece o passado, ele o ressignifica. O que antes era motivo de vergonha se torna testemunho. O que antes era ferida se torna cicatriz de vitória. A misericórdia não apaga o que vivemos, ela ilumina o que aprendemos. E quanto mais o homem experimenta essa graça, mais o inimigo se enfraquece. Porque o orgulho se alimenta da culpa e o perdão a destrói. O diabo não teme orações longas ou rituais, ele teme o coração arrependido. Porque onde há arrependimento, há presença de Deus. E onde há presença, não há espaço para escuridão. A misericórdia não é apenas um ato divino, é uma presença constante. Ela não aparece de vez em quando, ela sustenta tudo o que existe. Se a justiça fosse o único atributo de Deus, a criação teria acabado no instante da queda. Mas foi a misericórdia que manteve o universo de pé. Ela é a prova de que o amor de Deus não se abala com a falha humana. É a lembrança de que ele continua acreditando no que criou. Mesmo quando o homem se afasta, Deus continua chamando. Mesmo quando o coração endurece, ele continua batendo a porta. A misericórdia não espera que o pecador volte limpo, ela o lava no caminho. É o abraço do pai antes da confissão do filho. É o início de uma nova história no meio do caos. Esse é o mistério que o mal nunca poderá decifrar. Como um Deus perfeito pode amar imperfeitos. Como o Criador pode olhar para a criatura que o traiu e ainda assim chamá-la de filho. A resposta está na essência do próprio Deus. Ele é amor. Não apenas amor como sentimento, mas amor como decisão. O amor que cria, que corrige e que restaura. E é essa decisão que o inferno não compreende, porque a misericórdia não tem lógica, ela tem propósito. Por isso, cada vez que alguém perdoa, o mal perde território. Cada vez que uma alma se arrepende, o inferno é derrotado mais uma vez. A misericórdia é a arma secreta do céu. Ela não destrói o inimigo com força, mas com bondade. Ela é o lembrete de que o poder divino não está em destruir quem cai, mas em restaurar quem volta. O orgulho que começou a guerra é vencido pela compaixão que a encerra. E é nesse ponto que a história dá uma nova reviravolta, porque a misericórdia não é apenas o fim da queda, é o início da restauração. A luz que se perdeu começa a retornar. E quando ela volta, o universo inteiro volta a brilhar. A próxima parte dessa jornada é o renascimento daquilo que parecia apagado para sempre. É o retorno da luz perdida. O retorno da luz perdida. A história da criação não termina na queda, mas na promessa de restauração. A luz que parecia extinta começou a retornar, não da mesma forma, mas em um novo nível de glória. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Cristo recuperou por humildade. A queda abriu uma ferida e o amor de Deus respondeu com cura.
O portador da luz caiu tentando ser igual ao Criador, e o verdadeiro Filho do Criador desceu à terra para restaurar o que havia sido corrompido. O retorno da luz perdida começou com um gesto de entrega, o mesmo gesto que o inimigo se recusou a fazer. Cristo é o novo portador da luz. Ele não apenas reflete a glória de Deus, ele é a própria glória encarnada. Quando o Filho de Deus entrou na história humana, trouxe de volta à terra o brilho que o orgulho havia apagado. Onde antes reinava o medo, nasceu a esperança. Onde a culpa reinava, surgiu o perdão. O plano de redenção foi a resposta divina à rebelião celestial. O que foi dividido pela soberba foi restaurado pela cruz. E é por isso que a cruz não é apenas um símbolo de sacrifício, mas de vitória. Ali, o amor provou ser mais forte que a queda, e a luz voltou a brilhar em meio às trevas. A volta da luz não foi um evento grandioso aos olhos humanos. Ela começou em silêncio, assim como o julgamento do céu. Um nascimento humilde, em um lugar esquecido, iluminou novamente o mundo. O Cristo, a verdadeira luz do mundo, trouxe o reflexo da graça de volta ao coração humano. Ele não veio como rei terreno, mas como servo. Ele não conquistou com espada, mas com compaixão. E cada ato de amor, cada palavra de perdão, cada milagre, foi um raio dessa luz divina sendo aceso novamente na terra. Mas o retorno da luz não é apenas um fato histórico. É uma realidade espiritual que continua acontecendo todos os dias. Cada alma que se volta para Deus é como uma estrela reacendendo no céu da eternidade. Cada perdão concedido é um novo amanhecer. Cada oração sincera é um lampejo da luz perdida voltando a brilhar. A redenção não é apenas uma promessa distante, é uma restauração em andamento. A cada arrependimento, a cada gesto de fé, o mundo espiritual se ilumina um pouco mais. O retorno da luz é também o retorno da identidade. O homem criado à imagem e semelhança de Deus havia esquecido quem era. A queda o fez acreditar que era pó sem propósito. Mas Cristo veio lembrar o que sempre foi verdade, que cada ser humano é portador de uma centelha divina. Ele veio reacender a consciência adormecida, restaurar a comunhão rompida e devolver o sentido perdido. A luz perdida não era apenas espiritual, era existencial. Era a ausência de propósito, de direção, de significado. E quando a presença de Deus volta a habitar o coração, tudo volta a fazer sentido. É assim que o mal é derrotado, não por destruição, mas por substituição. Onde havia escuridão, a luz entra. Onde havia ódio, o amor ocupa. Onde havia culpa, o perdão reina. Deus não apaga a sombra. Ele a transforma em moldura da sua luz. O mesmo espaço onde o orgulho habitou, agora se torna o altar da graça. O homem que antes se escondia de Deus, agora corre em sua direção. E cada encontro entre a criatura e o Criador reacende o brilho que parecia perdido. O retorno da luz perdida é também uma profecia. Ela aponta para o fim de todas as coisas, quando o próprio Cristo reinará plenamente e nenhuma sombra restará. Mas enquanto esse dia não chega, a restauração continua dentro de cada coração que escolhe amar em vez de se exaltar, servir em vez de dominar, crer em vez de duvidar. O retorno da luz não é apenas um evento futuro, é uma escolha presente. É a cada instante em que alguém decide não ceder à escuridão, mas permanecer firme na fé. E assim como no início dos tempos, Deus ainda olha para a criação e diz: haja luz. Só que agora, essa luz não brilha no firmamento, mas dentro das almas. É o brilho do perdão, o reflexo da graça, o resplendor da esperança. O inimigo tentou apagar a luz do mundo, mas esqueceu que ela não vem de fora, vem de dentro. Cristo reacendeu o que havia sido apagado, e essa chama nunca mais será extinta. O retorno da luz perdida é o prelúdio da verdade final. O momento em que o homem percebe que a história nunca foi sobre a queda, mas sobre a redenção. Que Deus nunca se afastou, apenas esperou o momento em que o coração humano quisesse voltar. E quando essa luz se reacende completamente, algo maior se revela. Porque a verdade mais profunda
O segredo que muda tudo não está em quem caiu, mas em quem foi capaz de perdoar. E é nesse segredo que toda a história encontra o seu fim e o seu novo começo. O segredo que pode mudar tudo. O segredo que pode mudar tudo. Toda essa história, desde a criação até a queda, desde o exílio até a redenção, não é apenas sobre Lúcifer. É sobre nós. O verdadeiro segredo não está na rebelião do anjo que quis ser Deus, mas na capacidade de Deus de continuar amando, mesmo quem se voltou contra ele. O que foi escondido por séculos não é o mistério do mal, mas a profundidade do amor. A Bíblia não revela todos os detalhes sobre a queda, porque o foco nunca foi o que se perdeu, mas o que foi prometido. O que Deus queria nos mostrar através da história de Lúcifer não era o terror da condenação, mas o poder da escolha, a força da graça e a imensidão da misericórdia. O segredo que pode mudar tudo é que a guerra entre luz e trevas sempre foi travada dentro de nós. O inimigo externo existe, mas é o inimigo interno que abre a porta. O orgulho, a inveja, o medo e a vaidade são ecos da primeira rebelião. Quando o homem entende isso, deixa de lutar contra as sombras e começa a lutar contra si mesmo. E essa é a batalha que o céu mais valoriza. Porque vencer o mal fora é fácil. Vencer o mal dentro é divino. O que Deus deseja não é apenas que o homem creia nele, mas que o homem se torne semelhante ao amor que ele é. O verdadeiro segredo é que a luz nunca foi completamente apagada. Mesmo depois da queda, Deus manteve acesa uma chama. Não no céu, mas no coração humano. Essa chama é o livre-arbítrio redimido, a capacidade de escolher novamente. Cada escolha que fazemos é uma chance de reescrever a história que começou antes do tempo. A cada gesto de humildade, a cada ato de perdão, a cada renúncia ao ego, o homem participa da restauração do universo. A redenção não é um evento distante, é uma reconstrução contínua, e cada pessoa é parte dela. A lição que o céu nos deixou é que não existe queda tão profunda que a graça não possa alcançar. Lúcifer perdeu a eternidade porque se afastou do amor. Nós a recuperamos toda vez que voltamos para ele. O mal se tornou permanente para os anjos rebeldes, mas temporário para os filhos do homem. Essa é a diferença que o inferno jamais aceitará. A humanidade tem o que o orgulho não permite: a chance de voltar. O arrependimento é o caminho de volta ao Éden, a escada que reconecta o céu e a terra. O segredo não é sobre punição, é sobre retorno. Deus nunca deixou de escrever a história. O mal não é o fim do livro, é apenas o capítulo onde o amor se prova verdadeiro. O inferno é consequência da escolha de se afastar, mas o céu é convite constante para voltar. O que o inimigo tentou apagar, Deus transformou em testemunho. O que começou como tragédia terminou como triunfo. O portador da luz caiu, mas o Criador da luz venceu. E essa vitória não é simbólica, é eterna. O segredo que muda tudo é entender que a luz nunca deixou de estar ao nosso alcance. Ela está presente em cada oração feita em lágrimas, em cada perdão dado com dor, em cada gesto de amor em meio ao caos. A verdadeira vitória da luz não está em eliminar as trevas, mas em continuar brilhando apesar delas. A escuridão não vence a luz, apenas revela onde ela precisa brilhar. É por isso que Deus permite que a noite exista, para mostrar a força do amanhecer. E no fim de tudo, quando o tempo cessar e o universo se calar, a luz voltará a ser una. A divisão que começou com a queda será curada pela redenção. Não haverá mais sombra, nem culpa, nem distância. A criação voltará a cantar a canção original, aquela que Lúcifer um dia entoou, mas agora com um novo tom, o tom da redenção. Porque o homem conhecerá o que os anjos nunca conheceram, o valor de ser perdoado. Esse é o segredo que a Bíblia sussurra e o tempo confirma, que o amor é mais forte do que o orgulho, que a graça é mais eterna do que a queda, e que Deus nunca desistiu da luz que colocou dentro de nós. O que parecia fim era só o início. A queda de um se tornou o chamado para a restauração de muitos.
O mal não venceu. Ele apenas revelou o tamanho da bondade de Deus. E quando essa verdade for compreendida, tudo muda. Porque não importa o quanto uma vida tenha se afastado da luz, ela ainda pode voltar a brilhar. O mesmo Deus que disse haja luz no princípio, continua dizendo hoje, dentro de cada coração que se entrega, que haja luz outra vez.